As portas de vidro do Grupo Monteiro refletiam o sol da manhã como um espelho de ambição. Marina Silva, de 28 anos, ajustou seu blazer uma última vez antes de entrar no saguão. Era isso. Seu primeiro dia como secretária executiva de um dos homens mais poderosos do país, Alexandre Monteiro, bilionário, titã que construiu tudo sozinho, 48 anos e um patrimônio de 12 bilhões de reais. Marina havia pesquisado extensivamente sobre ele depois de conseguir a posição. O que mais a surpreendeu não foi sua riqueza ou sua reputação implacável nos negócios. Foi quão pouca informação pessoal existia sobre ele. Sem redes sociais, entrevistas raras, um homem que valorizava a privacidade acima de tudo. A viagem de elevador até o 47º andar pareceu eterna. O reflexo de Marina a encarava de volta das portas de aço polido. Cabelo escuro preso em um coque profissional. Maquiagem mínima. Terno azul marinho conservador. Ela parecia capaz, confiante. Nada como a pilha de nervos que sentia por dentro. O andar executivo era de tirar o fôlego. Janelas do chão ao teto com vista para São Paulo. Arte moderna alinhada nas paredes. Tudo gritava riqueza e poder. Uma mulher na casa dos 50 se aproximou com um sorriso caloroso. Você deve ser Marina. Sou Patrícia, chefe de RH. Bem-vinda ao Grupo Monteiro. O senhor Monteiro está esperando por você. Marina seguiu Patrícia por um corredor que parecia se estender para sempre. Seus saltos clicavam contra os pisos de mármore. Outros funcionários olhavam para ela com curiosidade. A garota nova. Aquela que de alguma forma conseguiu a posição mais cobiçada da empresa. Patrícia parou diante de portas enormes de carvalho. Algumas coisas que você deve saber. O senhor Monteiro valoriza a eficiência acima de tudo. Ele não tolera erros, mas é justo. Trabalha 16 horas por dia e espera que sua secretária acompanhe seu ritmo. Sua antecessora durou 3 anos antes do esgotamento forçá-la a renunciar. Este trabalho vai consumir sua vida, Marina. Você está pronta para isso? Marina acenou. Ela precisava deste trabalho. Precisava do salário. As contas médicas da mãe estavam afogando ela. Esta posição pagava o triplo do que ela ganhava no emprego anterior. Ela não podia dar-se ao luxo de falhar. Patrícia bateu 2 vezes e abriu a porta. O escritório era deslumbrante. Móveis minimalistas. Uma mesa que provavelmente custava mais que o carro de Marina. E atrás dessa mesa, de costas para elas, olhando para a cidade, estava Alexandre Monteiro. Senhor Monteiro, sua nova secretária chegou. Ele se virou. Marina prendeu a respiração. Ela havia visto fotos online, headshots profissionais, capas de revistas de negócios. Nenhuma delas a havia preparado para a realidade dele. Alexandre Monteiro era impressionante, não convencionalmente bonito, mas magnético. Mandíbula afiada, olhos cinza-aço que pareciam ver através de tudo. Cabelo escuro com prata distinta nas têmporas. Vestia um terno azul marinho que cabia perfeitamente, cada centímetro, o executivo poderoso. Mas não era apenas sua aparência que fez o coração de Marina pular. Era algo mais, algo inexplicável. Uma estranha familiaridade que não fazia sentido. Senhorita Silva. Sua voz era profunda, autoritária. Bem-vinda. Patrícia, pode nos deixar. Patrícia acenou e saiu, fechando a porta atrás dela. Alexandre gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Marina sentou, tentando ignorar como suas mãos tremiam levemente. Ela as juntou no colo. Alexandre permaneceu em pé, estudando-a com uma intensidade que a deixou desconfortável. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, como se ele também sentisse algo estranho sobre este momento. Seu currículo é impressionante, ele disse finalmente. Diploma em administração pela USP. 5 anos de experiência como assistente executiva. Fluente em 3 idiomas. Você é super qualificada para esta posição. Por que a quer? Marina havia se preparado para esta pergunta. Quero aprender com o melhor. Sua reputação no mundo dos negócios é incomparável, Sr. Monteiro.
Este é o tipo de oportunidade com que a maioria das pessoas só sonha. E o salário não tem nada a ver com isso? Ela encontrou seu olhar diretamente. Eu estaria mentindo se dissesse que dinheiro não é um fator, mas se dinheiro fosse tudo que me importa, eu teria aceitado a posição na Costa em Associados. Eles ofereceram mais. Um leve sorriso tocou seus lábios. A primeira rachadura em sua fachada severa. Você recusou a Costa? Por quê? Porque eles são predadores. Destroem empresas e arruinam vidas por lucro. O que quer que as pessoas digam sobre o Sr. Monteiro, nunca dizem que é sem integridade. O sorriso se ampliou. As pessoas dizem muitas coisas sobre mim, Srta. Silva. A maioria não é lisonjeira. Então, a maioria das pessoas não o conhece. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento de algo inesperado. Ele sentou atrás de sua mesa, sua postura relaxando ligeiramente. Vou ser honesto com você. Este trabalho é extenuante. Vou ligar à meia-noite com pedidos urgentes. Esperarei você no escritório às 6 da manhã. Vou empurrá-la mais forte do que qualquer um já empurrou. Minhas últimas 3 secretárias pediram demissão. A anterior a elas teve um colapso nervoso. Você consegue lidar com isso? Marina endireitou a coluna. Pode tentar. Alexandre Monteiro a estudou por um longo momento. Então acenou. Tudo bem, Srta. Silva. Vamos ver do que você é feita. Sua primeira tarefa começa agora. O primeiro mês foi exatamente tão brutal quanto prometido. Marina chegava às 5h30 toda manhã. Saía depois das 8 na maioria das noites. Alexandre Monteiro era implacável. Exigia perfeição em tudo. Um único erro de digitação em um relatório significava refazer o documento inteiro. Uma reunião agendada 1 minuto atrasada era inaceitável. Mas Marina se adaptou. Aprendeu seus padrões. Como ele tomava o café. Quais projetos o frustravam. Quando ele precisava de espaço e quando precisava de opinião. Ela antecipava suas necessidades antes que ele as expressasse. E lentamente, algo inesperado aconteceu. Eles desenvolveram um ritmo, uma parceria. Alexandre começou a confiar nela de maneiras que não havia com secretárias anteriores. Pedia sua opinião sobre negócios, confiava em seu julgamento, dava-lhe mais responsabilidade. E Marina se viu fascinada por ele, não apenas profissionalmente, pessoalmente. Ela notava pequenas coisas, como ele rolava os ombros quando estressado, o jeito que sua mandíbula se contraía quando alguém o desapontava, como ele olhava pela janela do escritório tarde da noite, perdido em pensamentos que nunca compartilhava. Ela aprendeu sobre sua vida através de fragmentos. Ele havia construído seu império do nada, sem dinheiro de família, sem conexões, apenas inteligência, determinação e ambição implacável. Havia sido casado uma vez, brevemente, aos 20 anos. Tinha terminado mal. Tinha 2 filhos desse casamento, mas raramente os mencionava. Marina sabia que estava cruzando território perigoso. Desenvolver sentimentos pelo chefe era não profissional. Estúpido. Um clichê. Mas ela não conseguia evitar. A atração crescia mais forte a cada dia. Foi 3 meses após seu emprego quando as coisas mudaram. Marina estava trabalhando até tarde, como de costume. A maioria do escritório havia ido para casa. Estava revisando contratos para uma fusão quando Alexandre emergiu de seu escritório. Havia removido o paletó e a gravata. Suas mangas estavam enroladas. Parecia cansado. Você ainda está aqui, ele disse. Você também. Ele sorriu. Um sorriso real, não a máscara profissional que usava em reuniões. Ponto justo. Você comeu? Marina olhou para o relógio. 9h15. Vou pegar algo no caminho para casa. Estou pedindo jantar. Junte-se a mim. Devemos discutir o acordo Ferreira. Não era incomum terem jantares de trabalho, mas algo sobre esta noite parecia diferente, mais íntimo. Comeram em seu escritório, comida japonesa de seu restaurante favorito. Falaram sobre negócios no começo, a fusão, potenciais complicações, estratégia.
Mas conforme a noite avançava, a conversa mudou. Por que você realmente aceitou este trabalho? Alexandre perguntou de repente. Marina levantou o olhar de seu sushi. Eu disse, para aprender com você. Essa é a resposta profissional. Qual é a real? Ela hesitou, então decidiu pela honestidade. Minha mãe está doente. Câncer estágio 3. Os tratamentos são caros. O convênio não cobre tudo. Eu precisava de um trabalho que pagasse bem o suficiente para ajudá-la. A expressão de Alexandre se suavizou. Sinto muito. Isso deve ser difícil. É, mas estamos lidando com isso. Onde está seu pai? Ele não pode ajudar? A pergunta pareceu uma faca. Marina desviou o olhar. Nunca conheci meu pai. Ele não estava na jogada. Sinto muito, Alexandre disse novamente. Isso é. Sei como é isso. Meu pai também saiu quando eu era jovem. Marina encontrou seus olhos. Havia empatia genuína ali. Compreensão. Uma ferida compartilhada. É por isso que você trabalha tão duro? Ela perguntou baixinho. Para provar algo? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais suave do que ela já havia ouvido. Talvez. Ou talvez eu simplesmente não saiba fazer outra coisa. A vulnerabilidade em sua admissão a atordoou. Este não era o bilionário implacável. Este era apenas um homem, cansado, solitário, humano. Você deveria ir para casa, ele disse, quebrando o momento. Está tarde. Marina pegou suas coisas, mas ao alcançar a porta, virou-se. Senhor Monteiro? Sim? Obrigada, por ouvir. Ele acenou. Me chame de Alexandre, quando estivermos sozinhos. Naquela noite, deitada na cama, Marina não conseguia parar de pensar nele, sobre o jeito que ele havia olhado para ela, a suavidade em sua voz, a conexão que sentia. Isso era perigoso, tão perigoso. Mas ela não conseguia se impedir de cair. Nos 2 meses seguintes, a dinâmica entre Marina e Alexandre mudou sutil, mas inegavelmente. Os limites profissionais começaram a se desvanecer. Começou com pequenas coisas. Alexandre perguntando sobre o tratamento da mãe dela. Marina ficando até tarde, não porque ele exigia, mas porque ela queria. Conversas que desviavam dos negócios para território pessoal. Me conte sobre sua infância, Alexandre disse uma noite. Estavam em seu escritório, revisando relatórios trimestrais. Chuva martelava contra as janelas. Marina levantou o olhar surpresa. Por quê? Porque percebo que sei muito pouco sobre você e gostaria de saber. Algo quente floresceu no peito de Marina. Não há muito para contar. Cresci na Zona Leste. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar. Não tínhamos muito, mas tínhamos uma a outra. Ela sacrificou tudo para me colocar na faculdade. Ela parece notável. É, a pessoa mais forte que já conheci. A expressão de Alexandre estava pensativa. Você se parece com ela? As pessoas dizem que sim, mesmo cabelo escuro, mesmo os olhos, embora ela seja muito mais bonita que eu. Duvido disso. As palavras pairaram no ar entre eles. A respiração de Marina prendeu. Ele estava flertando? Ou ela estava lendo demais em um simples elogio? Alexandre pareceu perceber a implicação. Pigarreou. A fusão com os Ferreira está finalizada. Devemos comemorar. Jantar amanhã, não aqui. Um restaurante de verdade. Isso é apropriado? Marina perguntou cuidadosamente. É um jantar de negócios, para agradecer seu excelente trabalho. Mas ambos sabiam que era mais que isso. O restaurante era íntimo, iluminação baixa, música suave. O tipo de lugar que as pessoas iam para jantares românticos, não reuniões de negócios. Marina usava um vestido preto que havia comprado especificamente para esta ocasião. Nada muito revelador, mas elegante. Profissional o suficiente para justificar, bonito o suficiente para causar impressão. Quando Alexandre a viu, algo cintilou em seus olhos. Apreciação, desejo. Você está deslumbrante, ele disse. Obrigada, você também está bem apresentável. Ele sorriu.
aquele sorriso raro e genuíno que transformava todo o seu rosto. Pediram vinho. Vinho caro, do tipo que Marina só havia lido em revistas. Me diga uma coisa, Alexandre disse depois que as entradas chegaram. Se você pudesse fazer qualquer coisa com sua vida, dinheiro não sendo objeto, o que seria? Marina considerou a pergunta. Eu abriria uma fundação para ajudar famílias lidando com dívidas médicas, para que ninguém tenha que escolher entre tratamento e falência. Isso é específico, é pessoal. Alexandre acenou lentamente. Sabe, poderíamos fazer isso. O Grupo Monteiro tem uma divisão de responsabilidade social. Eu poderia alocar financiamento, colocar você no comando. Marina o encarou. Por que você faria isso? Porque é uma boa ideia e porque... Ele pausou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Porque quero ajudá-la a realizar isso. A sinceridade em sua voz fez seu peito apertar. Alexandre, eu sei que isso é complicado, ele disse baixinho. Você trabalha para mim. Há um desequilíbrio de poder, é inapropriado em todos os níveis. Mas não consigo parar de pensar em você, Marina. Tentei. Deus sabe que tentei. Mas toda vez que olho para você, cada conversa que temos, eu sinto conexão. Marina completou. Eu sinto também. Como se te conhecesse para sempre. Como se você fosse familiar de um jeito que não faz sentido. Alexandre estendeu a mão pela mesa. Sua mão cobriu a dela. O toque enviou eletricidade através de todo o corpo dela. Nunca me senti assim com ninguém, ele admitiu. Nem mesmo com minha ex-esposa. Há algo em você que... Ele não terminou a frase. Não precisava. Marina virou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Parecia certo, natural, como se suas mãos fossem feitas para se encaixar. Isso é uma péssima ideia, ela sussurrou. Eu sei. Você é meu chefe. Se alguém descobrir, eu sei. Mas não me importo. O aperto de Alexandre apertou. Nem eu. Terminaram o jantar em uma névoa de tensão. Cada olhar parecia carregado. Cada toque acidental enviava faíscas através de ambos. Quando saíram do restaurante, Alexandre ofereceu levá-la para casa. Marina aceitou, sabendo exatamente com o que estava concordando. Não foram para o apartamento dela. Foram para a cobertura dele. A viagem de elevador foi silenciosa, carregada. O coração de Marina martelava contra suas costelas. Isso estava acontecendo, realmente acontecendo. A cobertura era deslumbrante, moderna, luxuosa, janelas do chão ao teto oferecendo vista de toda São Paulo iluminada. Mas Marina mal notou. Ela só via Alexandre. Ele serviu a ambos outra taça de vinho. Ficaram perto das janelas, olhando para as luzes abaixo. Não precisamos fazer nada, Alexandre disse baixinho. Se isso é rápido demais, se você não está pronta, vou chamar um carro para você, sem pressão. Marina colocou sua taça de vinho de lado. Virou-se para encará-lo completamente. Estou pronta. Alexandre segurou seu rosto em suas mãos. Seu toque era gentil, reverente. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Ele a beijou. Foi suave no começo, hesitante, testando. Mas quando Marina respondeu, envolvendo seus braços ao redor de seu pescoço, o beijo se aprofundou. Tornou-se mais urgente. Moveram-se em direção ao quarto dele, deixando um rastro de roupas descartadas. Cada toque parecia elétrico. Perfeito. Certo de um jeito que Marina não conseguia explicar. Mas justo quando alcançaram a cama dele, justo quando as coisas estavam prestes a ir mais longe, o telefone de Marina tocou. Ela ignorou. Mas tocou novamente. E novamente. Você deveria atender, Alexandre disse ofegante. Marina pegou o telefone de sua bolsa, frustrada. A tela mostrava o número da mãe. Seu estômago caiu. Sinto muito, ela disse. É minha mãe. Ela nunca liga tão tarde a menos que... Atenda, Alexandre disse imediatamente, recuando para dar-lhe espaço. Marina atendeu. Mãe? O que houve? A voz da mãe estava fraca, tensa.
Marina, estou no hospital. Tive uma convulsão. Os médicos querem fazer mais exames. Você pode vir? O mundo de Marina inclinou. Estarei aí imediatamente. Ela desligou, pânico inundando através dela. Tenho que ir. Minha mãe. Ouvi. Vamos, vou te levar. Você não precisa. Marina, vou te levar. Fim de discussão. Mal falaram durante a viagem ao hospital. A mente de Marina corria com cenários de pior caso. Alexandre estendeu a mão e pegou a dela, apertando gentilmente. Ela vai ficar bem, ele disse. Você não sabe disso. Não. Mas estou aqui. Aconteça o que acontecer, você não está sozinha. A simples declaração fez os olhos de Marina arderem com lágrimas não derramadas. No hospital, Alexandre esperou com ela na sala de espera fria e estéril. Comprou café terrível de uma máquina de vendas. Sentou ao lado dela por horas, sem reclamar. Finalmente, um médico emergiu. Família de Lívia Silva? Marina pulou. É minha mãe. Como ela está? Ela está estável. A convulsão foi causada pelo câncer se espalhando para o cérebro. Vamos precisar ajustar o plano de tratamento. Você pode vê-la agora, mas apenas por alguns minutos. Marina acenou, sua garganta apertada demais para falar. Alexandre se levantou. Vou esperar aqui. Mas Marina pegou sua mão. Venha comigo, por favor. Ele não argumentou. Lívia Silva parecia tão pequena na cama do hospital. Frágil, tão diferente da mulher forte e vibrante que havia criado Marina sozinha. Quando viu Marina, seu rosto se iluminou apesar de sua óbvia exaustão. Minha filha, sinto muito por te assustar. Não peça desculpas, mãe. Você não pode controlar isso. Marina sentou ao lado da cama, pegando a mão da mãe. O olhar de Lívia mudou para Alexandre, que estava desajeitadamente perto da porta. Quem é este? Este é Alexandre, meu chefe. Ele me trouxe aqui. Lívia estudou Alexandre com intensidade surpreendente. Sua expressão mudou, tornou-se indecifrável. Alexandre Monteiro? Sim, senhora. É uma honra conhecê-la. Lívia continuou a encará-lo. Marina notou a mão da mãe tremendo. Mãe, você está bem? Devo chamar o médico? Não, Lívia disse baixinho. Não, estou bem, só estou cansada. Vocês dois deviam ir para casa, descansar. Não vou te deixar. Marina, estou bem. Vão me monitorar a noite toda. Vá para casa. Volte de manhã. Os olhos de Lívia ainda estavam fixos em Alexandre. Obrigada por trazer minha filha, Sr. Monteiro. Isso foi muito gentil. Claro, Marina ela é importante para mim. Algo cintilou através do rosto de Lívia. Dor? Medo? Marina não conseguia decifrar. Devemos deixá-la descansar, Alexandre disse gentilmente, tocando o ombro de Marina. Marina beijou a testa da mãe. Eu te amo, mãe. Eu te amo também, querida. Mais do que você jamais saberá. Alexandre levou Marina para casa em silêncio. Quando chegaram ao prédio do apartamento dela, ela não queria deixá-lo ir. Suba, ela disse. Por favor, não quero ficar sozinha esta noite. Alexandre hesitou. Marina, só para dormir. Eu só preciso de alguém. Preciso de você. Ele acenou. Subiram. O apartamento de Marina era minúsculo comparado à cobertura dele. Um estúdio em um bairro simples, mas era dela. Deitaram juntos em sua cama pequena, totalmente vestidos. Alexandre a segurou enquanto ela chorava. Acariciou seu cabelo. Sussurrou palavras reconfortantes. Eventualmente, a exaustão puxou Marina para baixo. Mas antes do sono reclamá-la completamente, ela murmurou. Acho que estou me apaixonando por você. Os braços de Alexandre se apertaram ao redor dela. Acho que já me apaixonei. As 3 semanas seguintes foram surreais. A condição da mãe de Marina se estabilizou com um novo plano de tratamento. O trabalho continuou em seu ritmo alucinante usual. E o relacionamento de Marina e Alexandre se aprofundou, embora mantivessem tudo cuidadosamente escondido. Eram cautelosos. Nenhuma demonstração pública de afeto.
Mantinham profissionalismo no escritório, mas a portas fechadas, longe de olhos curiosos, eram inseparáveis. Marina nunca havia sido tão feliz. Tentava ignorar a pequena voz em sua cabeça, avisando que isso era bom demais para ser verdade, que algo tão perfeito não poderia durar. Ela deveria ter ouvido aquela voz. Era uma tarde de quinta-feira. Alexandre estava em reuniões consecutivas. Marina estava organizando seus arquivos, preparando para um grande acordo de aquisição. Estava procurando por um documento específico quando acidentalmente derrubou uma caixa na prateleira superior do arquivo particular de Alexandre. Papéis se espalharam por toda parte. Praguejando baixinho, Marina se ajoelhou para juntá-los. A maioria eram documentos fiscais antigos, escrituras de propriedade, papéis legais de décadas atrás. Então ela viu uma pasta marcada, pessoal confidencial. Marina sabia que não deveria abri-la, mas algo a compeliu, algum instinto inexplicável. Dentro havia fotos antigas, do final dos anos 90, julgando pela moda e qualidade. A primeira foto mostrava um Alexandre muito mais jovem, talvez 25. Estava sorrindo, seu braço ao redor de uma jovem. Ela era linda, cabelo escuro, feições delicadas, sorriso brilhante. O sangue de Marina gelou. A mulher na foto parecia exatamente com sua mãe. Não. Isso era impossível. Tinha que ser alguém que apenas se parecia com ela. Mas as mãos de Marina estavam tremendo enquanto olhava para a próxima foto. E a próxima. Todas mostravam Alexandre com esta mulher. Pareciam felizes, apaixonados. No fundo da pasta havia uma carta, manuscrita, datada de março de 1997. As mãos de Marina tremeram enquanto a desdobrava. Alexandre, sinto muito. Sei que isso é covarde, deixar uma carta ao invés de dizer isso na sua cara. Mas não consigo mais fazer isso. Sua família nunca vai me aceitar. Sua mãe deixou isso muito claro. Não sou do seu mundo. Sou apenas uma garçonete e você vai herdar um império. Estou grávida. Sei que deveria te contar, mas qual é o sentido? Ou você vai pensar que estou tentando te prender, ou pior, vai tentar fazer a coisa certa e casar comigo por obrigação. Não quero isso. Não vou criar nosso filho em um mundo onde nunca sou boa o suficiente. Estou indo embora. Não tente me encontrar. Viva sua vida. Construa seu império. Esqueça de mim. Mas saiba que te amei. E sempre vou amar, Lívia. Marina não conseguia respirar. O quarto girou. Não. Isso não podia ser real. Mas as datas batiam. Março de 1997. Marina nasceu em dezembro de 1997, 9 meses depois. Alexandre Monteiro não era apenas seu chefe, ele era seu pai. E ela havia se apaixonado por ele. Ela quase havia dormido com seu próprio pai. O estômago de Marina revirou. Mal conseguiu chegar ao banheiro antes de vomitar. Isso não estava acontecendo. Isso não podia estar acontecendo. Mas a evidência era inegável. As fotos, a carta, as datas, até a estranha familiaridade que ela havia sentido desde o primeiro momento que se encontraram. A conexão inexplicável. Não era atração, era biologia. Sangue reconhecendo sangue. Marina deslizou pela parede do banheiro, seu corpo inteiro tremendo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Como sua mãe pôde fazer isso? Como pôde esconder algo tão enorme? E Alexandre? Ele sabia? Ele havia sabido o tempo todo? Não. Ele não podia ter sabido. O choque em seus olhos quando conheceu a mãe dela no hospital. Ele não sabia. Mas isso não mudava a horrível realidade. Marina estava apaixonada por seu pai. E ele estava apaixonado por ela. Marina não sabia quanto tempo ficou sentada naquele chão do banheiro. O tempo perdeu significado. Eventualmente, ouviu vozes lá fora. A reunião de Alexandre havia terminado. Tinha que se recompor. Tinha que descobrir o que fazer. Não podia encará-lo. Ainda não. Não até entender tudo. Marina limpou os arquivos, recolocando tudo cuidadosamente exatamente como havia encontrado. Pegou sua bolsa e casaco. Não estou me sentindo bem, disse a Patrícia enquanto passava correndo. Diga ao Sr. Monteiro que fui para casa. Não esperou por uma resposta.
Marina dirigiu direto para o apartamento da mãe. Lívia estava em casa, descansando no sofá. Parecia melhor. O tratamento estava funcionando. Quando viu o rosto de Marina, sentou-se imediatamente. O que houve? Marina puxou seu telefone. Havia tirado uma foto da carta. Das fotos. Mostrou-as à mãe sem dizer uma palavra. Toda a cor drenou do rosto de Lívia. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou. Escritório do Alexandre. Encontrei por acidente. A voz de Marina estava surpreendentemente firme. Sentia-se entorpecida, desconectada de seu próprio corpo. Me diga que não é verdade. Me diga que ele não é... Lívia fechou os olhos. Uma lágrima deslizou por sua bochecha. Sinto muito, Marina. Então é verdade. Alexandre Monteiro é meu pai. Sim. A confirmação, mesmo que Marina já soubesse, ainda pareceu um golpe físico. Como você pôde? A voz de Marina rachou. Como pôde esconder isso de mim minha vida inteira? Para te proteger. Me proteger do quê? De ter um pai? De saber de onde vim? As mãos de Lívia estavam tremendo. Você não entende. A família dele eram monstros. A mãe dele, Regina Monteiro, ela... A voz de Lívia quebrou. Ela descobriu que eu estava grávida, me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para desaparecer, para nunca contar ao Alexandre. Disse que eu arruinaria a vida dele, que eu estava abaixo dele, que qualquer filho meu seria uma vergonha para o nome Monteiro. Você aceitou o dinheiro? Marina sentiu-se enjoada. Não, mandei ela para o inferno, mas então ela me ameaçou. Disse que faria com que eu nunca trabalhasse novamente, que me destruiria, e eu acreditei nela. Os Monteiro eram poderosos, mesmo então. Então fugi. Deixei São Paulo, mudei meu nome, recomecei. Você deveria ter contado para ele. Eu tinha 21 anos e estava apavorada. A voz de Lívia se elevou. Estava grávida e sozinha. A família de Alexandre teria me destruído e talvez tivessem te tirado de mim. Não podia arriscar isso. A mente de Marina girava. Ele sabe? Ele sabia quem eu era quando me contratou? Não sei. Não falo com Alexandre desde que deixei aquela carta 28 anos atrás. Mas quando você o viu no hospital, você sabia. Vi seu rosto. Lívia acenou miseravelmente. Reconheci ele imediatamente. Você se parece tanto com ele, Marina. Não sei como ele não vê isso. Talvez ele visse, Marina pensou. Talvez fosse por isso que ele sentiu a conexão também. Porque ambos foram atraídos um pelo outro de um jeito que não fazia sentido. Exceto que fazia sentido. Da maneira mais horrível possível. Tenho que contar para ele, Marina disse. Não. Lívia agarrou sua mão. Marina, por favor, deixe isso para lá. Peça demissão. Vá embora. Ele não precisa saber. Eu me apaixonei pelo meu pai, mãe. A voz de Marina quebrou. Nós íamos... Ela não conseguiu terminar a frase. Ele tem que saber, ele merece saber. E aí o quê? Você acha que saber vai melhorar isso? Vai destruir vocês dois. Não saber quase levou a algo imperdoável. Lívia estava chorando agora. Sinto muito, muito mesmo. Achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que... Você pensou errado. Marina se levantou, suas pernas instáveis. Preciso ir. Marina, espere. Não posso ficar aqui agora. Preciso pensar. Marina deixou a mãe chorando no sofá. Ela dirigiu sem rumo por horas. Sua mente continuava repassando cada momento com Alexandre. Cada toque, cada beijo, cada conversa íntima. Tudo estava manchado agora. Arruinado. O homem por quem ela havia se apaixonado era seu pai. O universo não podia ser tão cruel. Mas aparentemente podia. Marina ligou dizendo que estava doente por 3 dias. Ignorou as ligações de Alexandre, suas mensagens. Não podia encará-lo. Ainda não, mas não podia evitá-lo para sempre. No 4º dia, ele apareceu no apartamento dela. Marina abriu a porta para encontrá-lo parado ali, parecendo preocupado e frustrado. Você está me evitando, ele disse sem preâmbulo.
O que está acontecendo? Se isso é sobre nós, sobre nosso relacionamento, podemos resolver. Sei que é complicado, mas... Precisamos conversar, Marina interrompeu. Entre. Alexandre entrou. Olhou ao redor do pequeno apartamento dela, parecendo fora de lugar em seu terno caro. Você está bem? Ele perguntou gentilmente. Marina, você está me assustando. O que aconteceu? Marina havia ensaiado esta conversa centenas de vezes em sua cabeça, mas agora que o momento estava aqui, não conseguia encontrar as palavras. Encontrei algo no seu escritório, ela finalmente disse. Uma pasta, com fotos antigas e uma carta. A testa de Alexandre franziu. Que pasta? Uma marcada pessoal, confidencial. Sinto muito. Não estava bisbilhotando. Caiu e eu... Compreensão surgiu nos olhos de Alexandre. Seu rosto empalideceu. A pasta sobre Lívia. Minha mãe. Sim. Alexandre sentou pesadamente no sofá dela. Você leu a carta? Sim. Marina, posso explicar. Isso foi muito tempo atrás. Eu era jovem e... Alexandre. A voz de Marina estava surpreendentemente firme. Olhe para mim. Realmente olhe para mim. Ele olhou. Confusão nublava suas feições. Olhe para as fotos novamente, da minha mãe. Então olhe para mim. Marina entregou seu telefone, onde havia salvo imagens das fotos. Alexandre olhou para a jovem Lívia. Então para Marina. De volta às fotos, de volta para Marina. Ela observou a realização atingi-lo. Observou a cor drenar de seu rosto. Observou horror surgir em seus olhos. Não, ele sussurrou. Não, isso não é... Usamos proteção. Lívia disse que não estava grávida. A carta disse que ela estava grávida, mas pensei... Assumi que ela tinha perdido ou... Ela não perdeu. Ela teve o bebê. Ela teve a mim. Quando é seu aniversário? 15 de dezembro de 1997. Alexandre fez as contas. 9 meses após a carta ter sido escrita. Após Lívia ter ido embora. Meu Deus. Ele se levantou abruptamente, recuando de Marina como se ela o tivesse queimado. Meu Deus. Marina, você é... Sua filha? Sim. O rosto de Alexandre estava cinza. Eu não sabia. Você tem que acreditar em mim. Nunca soube que Lívia estava grávida. Ela nunca me contou. Procurei por ela durante anos. Contratei investigadores. Mas ela havia desaparecido completamente. Ela estava se escondendo da sua família. Minha família? Alexandre parecia confuso. Marina explicou o que a mãe havia contado. Sobre as ameaças de Regina Monteiro. O dinheiro oferecido, o medo. A cada palavra, a expressão de Alexandre ficava mais sombria. Minha mãe fez isso? De acordo com a minha mãe, sim. Alexandre afundou de volta no sofá, sua cabeça em suas mãos. Eu deveria tê-la protegido, deveria ter enfrentado minha família, mas era jovem e estúpido, deixei que me controlassem. Não importa agora. O que importa é... A voz de Marina quebrou. O que importa é o que quase aconteceu entre nós. As palavras pairaram no ar como uma lâmina de guilhotina. Alexandre levantou o olhar para ela, seus olhos cheios de horror e autoaversão. Nós nos beijamos, nós quase... Oh Deus, Marina, eu quase... Ele não conseguiu terminar a frase. Não sabíamos. Isso não torna certo. Eu sei. Encararam um ao outro através do pequeno apartamento. Duas pessoas que haviam se apaixonado apenas para descobrir que estavam conectadas por sangue da pior maneira possível. Eu senti, Alexandre disse baixinho. Desde o primeiro momento que te conheci. Esta estranha familiaridade, esta conexão. Achei que era atração, mas era algo mais, não era? Alguma parte de mim te reconheceu. Eu senti também, Marina admitiu. Achei que era destino, que éramos destinados a nos encontrar. Éramos, só não deste jeito. Silêncio se estendeu entre eles. O que fazemos agora? Marina finalmente perguntou. Não sei. Alexandre parecia quebrado, mais vulnerável do que ela já havia visto. Não sei como processar isso. Você é minha filha.
Eu tenho uma filha. E eu... Sua voz rachou. Eu me apaixonei pela minha própria filha. Pare, Marina disse firmemente. Não sabíamos. Nenhum de nós sabia. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos controlar o que acontece agora. E o que é isso? Ainda não sei. Os próximos dias foram um borrão de conversas dolorosas e decisões difíceis. Marina tirou licença do trabalho, citando emergência familiar. Não era mentira. Alexandre insistiu em se encontrar com Lívia. A conversa estava atrasada 28 anos. Encontraram-se em um local neutro. Um café tranquilo, longe de qualquer lugar onde pudessem ser reconhecidos. Marina sentou entre eles, um lembrete vivo de seu passado e do segredo que havia moldado toda a vida dela. Lívia parecia mais velha do que seus anos, desgastada pela doença e pela culpa. Alexandre parecia assombrado, sua confiança usual substituída por emoção crua. Por que você não me contou? A voz de Alexandre era baixa, mas carregada de dor. Por que não me deu uma chance? Sua mãe deixou muito claro o que aconteceria se eu contasse, Lívia disse. Ela disse que você nunca acreditaria que o bebê era seu. Que você pensaria que eu estava tentando te prender. Eu nunca teria pensado isso. Eu te amava. Você me amava, mas amava a aprovação da sua família mais. Regina tinha você na palma da mão, Alexandre. Você teria escolhido eles ao invés de nós. Você não sabe disso. Não sei? Quando sua mãe disse que eu não era boa o suficiente para você, que uma garçonete não tinha lugar no seu mundo, você não me defendeu. Você me disse para dar tempo a eles, que eles acabariam aceitando. Alexandre estremeceu. Eu estava errado, fui covarde, mas você deveria ter me contado sobre Marina. Talvez, mas estava assustada e sozinha e tinha 21 anos. Fiz a escolha que achei que protegeria minha filha. Mantendo-a longe do pai? Mantendo-a longe de uma família que a teria visto como um erro, uma vergonha. Marina já havia ouvido o suficiente. Parem, vocês dois. O que está feito, está feito. Brigar sobre o passado não vai mudar nada. Ambos se viraram para ela, expressões culpadas em seus rostos. Estou zangada com os dois, Marina continuou, sua voz firme apesar das lágrimas ameaçando cair. Mãe, você deveria ter me contado a verdade. Eu merecia saber de onde vim. E Alexandre, ela não conseguia chamá-lo de pai. Você deveria ter lutado mais por ela. Por nós. Eu sei, Alexandre disse baixinho. Se eu pudesse voltar e mudar as coisas, faria. Mas você não pode. Nenhum de nós pode. Marina respirou fundo. Então precisamos descobrir como seguir em frente. Como? Lívia perguntou. Como seguimos em frente disso? Marina ainda não tinha uma resposta. As implicações legais ficaram claras quando Alexandre consultou seu advogado. Marina era sua filha biológica, o que significava que ela tinha direito legítimo ao nome Monteiro e à fortuna. Mas havia uma complicação. Alexandre tinha 2 outros filhos de seu breve casamento. Vitória, de 25 anos, e Lucas, de 23. Nenhum deles sabia sobre a existência de Marina ainda. Eles precisam ser informados, Marina disse quando Alexandre explicou a situação. Eles têm direito de saber. Eles não vão receber isso bem, Alexandre avisou. Vitória especialmente. Ela tem se preparado para assumir o grupo Monteiro. Descobrir que tem uma meia-irmã mais velha que tecnicamente tem direito igual à herança. Não quero seu dinheiro, Marina disse firmemente. Nunca quis. Não é esse o ponto. Por lei, você tem direito a ele. Vitória vai te ver como uma ameaça. Então, vamos lidar com isso. Mas eles merecem a verdade. Alexandre acenou lentamente. Tudo bem, vou arranjar uma reunião de família. A reunião aconteceu na cobertura de Alexandre. Marina chegou cedo, seu estômago em nós. Este era o lugar onde ela e Alexandre quase haviam cruzado uma linha que nunca poderiam descruzar. A lembrança a deixou nauseada. Vitória Monteiro chegou primeiro. Era linda de uma maneira fria e calculada. Roupas de grife, cabelo perfeito,
O visual de alguém que nunca teve nada negado na vida. Pai, ela disse beijando a bochecha de Alexandre. Você disse que era urgente. O que está acontecendo? Estamos esperando seu irmão. Lucas chegou 10 minutos depois. Era bonito, atlético, com um sorriso fácil que lembrava dolorosamente Alexandre. Desculpe o atraso, o trânsito estava insano. Lucas notou Marina. Quem é ela? Sentem-se, Alexandre disse. Vocês dois, precisamos conversar. Vitória e Lucas trocaram olhares preocupados, mas sentaram no sofá elegante. Alexandre ficou diante deles, sua postura tensa. Marina permaneceu perto da janela, tentando se fazer pequena. 28 anos atrás, antes de eu casar com a mãe de vocês, eu estava em um relacionamento com uma mulher chamada Lívia Silva. Éramos jovens, estávamos apaixonados, mas minha família, sua avó especificamente, desaprovava. Achavam que Lívia não era adequada para nossa família. Os olhos de Vitória se estreitaram. Por que você está nos contando isso? Porque Lívia me deixou. Desapareceu sem uma palavra. O que eu não sabia na época era que ela estava grávida. O quarto ficou em silêncio. O rosto de Vitória empalideceu. Lucas parecia confuso. Grávida, Vitória repetiu lentamente. Você quer dizer... Alexandre gesticulou para Marina. Esta é Marina Silva, minha filha, meia-irmã de vocês. Vitória se levantou abruptamente. Isso é impossível. O teste de DNA confirma, Alexandre disse baixinho. Teste de DNA? Você já fez um teste de DNA? A voz de Vitória se elevou. Há quanto tempo você sabe disso? 1 semana. 1 semana. Vitória riu, mas não havia humor nisso. E você só está nos contando agora? Eu precisava processar isso primeiro. O olhar de Vitória se fixou em Marina com puro veneno. Quem é você de verdade? Alguma golpista? Isso é algum esquema elaborado para chegar ao dinheiro do nosso pai? Vitória chega, Alexandre disse severamente. Não. Alguma estranha aparece dizendo ser sua filha secreta de um amor de juventude e vamos apenas aceitar? O DNA não mente, Marina disse baixinho. Ela havia esperado essa reação, não fazia doer menos. Vitória virou sua fúria para Alexandre. Como você pôde ser tão descuidado? Você sempre nos disse para ter cuidado, para proteger o nome da família, e todo esse tempo você tinha uma filha bastarda. Não a chame assim. A voz de Alexandre era gelo. É o que ela é. Uma filha ilegítima de algum caso que você teve antes de conhecer a mãe. Sua mãe sabia que tive relacionamentos antes dela, mas ela não sabia sobre uma criança. Meu Deus, pai, você tem ideia do que isso vai fazer ao nome Monteiro? O que a imprensa vai dizer quando descobrir? Não me importo com o que a imprensa diz. Bem, eu me importo. Alguns de nós realmente se importam em proteger o que você construiu. Lucas, que havia ficado em silêncio até agora, falou. Vic, se acalme. Não me mande me acalmar. Vitória girou para o irmão. Você não entende o que isso significa? Tudo pelo que trabalhamos, tudo que somos, está sendo ameaçado por esta pessoa. Marina já havia tido o suficiente. Não quero nada de você ou da sua família. Nunca pedi por isso. Nem sabia que Alexandre era meu pai até 1 semana atrás. Os olhos de Vitória se arregalaram. Você não sabia? Como isso é possível? Minha mãe nunca me contou. Ela tinha seus motivos. Então o quê? Você simplesmente acabou trabalhando como secretária dele. Você espera que acreditemos que isso é coincidência? Foi coincidência. Me candidatei a um emprego. Fui contratada. Só isso. Vitória olhou para Alexandre. Ela é sua secretária? Por favor, me diga que está brincando. O silêncio de Alexandre foi resposta suficiente. Meu Deus. Vitória afundou de volta no sofá, seu rosto cinza. Você teve um caso com sua secretária, e ela acabou sendo sua filha. Isso é insano. Não foi um caso, Alexandre disse firmemente. Não sabíamos, mas Vitória não estava ouvindo. Estava encarando Marina com um novo horror. Espere, você disse que só descobriu há 1 semana.
O que aconteceu antes disso? O estômago de Marina caiu. Vitória era perspicaz. Perspicaz demais. Nada aconteceu, Marina mentiu. Mas Vitória viu através disso. Você está mentindo. Algo aconteceu entre vocês dois, não foi? Meu Deus, meu Deus. Vitória, Alexandre disse em tom de aviso. Vocês quase... Vitória não conseguiu terminar a frase. Parecia que poderia vomitar. Lucas havia ficado muito pálido. Pai, por favor, me diga que você não... Não, Alexandre disse firmemente. Descobrimos a verdade antes de qualquer coisa irreversível acontecer. Antes de qualquer coisa irreversível, Vitória riu histericamente. Você se apaixonou pela sua filha. Como isso não é irreversível? As palavras pairaram no ar como uma acusação. Porque era verdade. Eles haviam se apaixonado. O fato de terem parado antes de ir longe demais não mudava essa realidade. Acho que vou vomitar, Lucas disse, levantando-se abruptamente. Correu para o banheiro. Vitória encarou Marina com algo entre piedade e nojo. Você precisa ir embora, agora mesmo. Vitória, Alexandre começou. Não, pai. Ela precisa ir. Isso é demais. Não consigo. A compostura de Vitória finalmente rachou. Lágrimas escorreram por seu rosto. Não consigo lidar com isso agora. Com nada disso. Marina não precisava que dissessem 2 vezes. Pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Marina, espere. Alexandre chamou atrás dela. Mas ela não parou. Não podia ficar naquele quarto mais um segundo, cercada pelos destroços de segredos e mentiras. Lá fora, o ar frio da noite a atingiu como um tapa. Marina caminhou sem rumo por quarteirões, sua mente girando. As palavras de Vitória ecoavam em sua cabeça. Você se apaixonou pela sua filha. Era verdade. E não havia como desfazer. Nenhuma maneira de não ouvir as palavras de amor que haviam falado. Nenhuma maneira de não sentir o desejo que havia consumido ambos. O telefone de Marina tocou. Alexandre. Ela recusou a chamada. Tocou novamente. Sua mãe desta vez. Ela recusou essa também. Precisava de espaço, tempo para pensar, para processar. Mas mesmo enquanto caminhava pelas ruas frias de São Paulo, Marina sabia que não havia processar isso. Nenhuma resolução arrumada, nenhum final feliz. Algumas coisas eram simplesmente quebradas demais para consertar. 3 dias após a desastrosa reunião de família, Marina recebeu uma convocação do advogado de Alexandre. Havia questões legais a discutir sobre seu status como filha biológica de Alexandre. Marina considerou ignorar, afastar-se de toda a bagunça, mas algo a fez ir. O escritório do advogado era intimidador, todo madeira escura e couro, exalando dinheiro antigo e poder. Alexandre já estava lá quando Marina chegou. Não haviam falado desde a reunião com Vitória e Lucas. Vê-lo doeu de um jeito que Marina não havia esperado. Obrigado por vir, ele disse baixinho. Marina apenas acenou, incapaz de confiar em sua voz. A advogada, uma mulher severa chamada Margarete Souza, foi direto ao assunto. Senhorita Silva, como filha biológica do Sr. Monteiro, você tem certos direitos legais que precisam ser tratados, especificamente em relação à herança. Eu já disse, não quero nada, Marina disse. Receio que não seja tão simples. De acordo com a lei brasileira, como filha biológica, você tem direito a uma porção da herança de seu pai, independentemente de seus desejos. A menos que você renuncie legalmente esses direitos. Então vou renunciar. Margarete trocou um olhar com Alexandre. A outra complicação. A mãe do Sr. Monteiro, Regina Monteiro, ainda está viva. Atualmente está em estágios avançados de demência e vivendo em uma instituição particular. No entanto, antes de seu diagnóstico, ela estabeleceu vários trustes e fez certos arranjos. Que tipo de arranjos? Marina perguntou. Margarete puxou um arquivo grosso. A senhora Monteiro estava aparentemente ciente de sua existência, senhorita Silva.
Na verdade, ela tem monitorado você por anos. O sangue de Marina gelou. O quê? Há registros de pagamentos feitos a investigadores particulares, fotos datando de sua infância, registros escolares, registros médicos. Parece que a senhora Inemeássara Monteiro sabia exatamente onde você estava todo esse tempo. Alexandre se levantou abruptamente. Isso é impossível. Procurei por Lívia durante anos e não encontrei nada. Sua mãe tinha recursos que você não tinha, Sr. Monteiro, e aparentemente ela os usou. O que é mais interessante é o que ela fez com a informação. 6 meses atrás, antes de sua demência se tornar severa, Regina Monteiro estabeleceu um truste no valor de 500 milhões de reais. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. A beneficiária desse truste, Margarete continuou, é Marina Silva, com uma condição, que ela nunca reivindique publicamente o nome Monteiro ou busque qualquer relacionamento legal com Alexandre Monteiro ou seus filhos legítimos. Ela tentou comprar Marina, Alexandre disse, sua voz apertada de fúria. Mesmo 28 anos depois, ainda estava tentando esconder sua existência. Parece que sim. No entanto, há uma cláusula adicional. Se a senhorita Silva rejeitar o truste ou se sua identidade como filha dele se tornar conhecimento público, o dinheiro reverte para uma fundação de caridade escolhida pela senhora Monteiro. A cabeça de Marina girava. Então sua mãe me observou minha vida inteira. Sabia exatamente onde eu estava. Poderia ter te contado a qualquer momento, mas ao invés disso, ela simplesmente me monitorou como algum tipo de experimento científico. Minha mãe era uma mulher paranoica e controladora, Alexandre disse amargamente. Ela provavelmente te via como uma ameaça potencial, algo a ser gerenciado e contido. Há mais, Margarete disse. De acordo com estes documentos, Regina Monteiro especificamente arranjou para a posição atual da senhorita Silva no Grupo Monteiro. O quê? Marina e Alexandre disseram simultaneamente. A secretária executiva anterior, aquela que renunciou devido ao esgotamento, recebeu uma soma substancial para sair. O anúncio de emprego foi formulado especificamente para combinar com as qualificações da senhorita Silva. Referências foram fornecidas através de empresas de fachada. Essencialmente, Regina Monteiro manipulou eventos para garantir que Marina fosse contratada. Marina sentiu-se enjoada. Por quê? Por que ela faria isso? Margarete hesitou. De acordo com suas anotações, que foram encontradas com seus documentos legais, ela queria ver se você era digna do sangue Monteiro. Era aparentemente um teste. Um teste, Marina repetiu entorpecida. Ela engendrou todo o meu emprego para me testar? Parece que sim. O rosto de Alexandre havia ficado branco de raiva. Minha mãe fez isso. Ela me manteve longe da minha filha por 28 anos, então a manipulou para trabalhar para mim como algum tipo de experimento doentio. Você não pode fazer nada, Margarete interrompeu. Regina Monteiro não está competente para ir a julgamento, e legalmente ela não fez nada criminoso. Antiético, certamente. Moralmente repugnante, absolutamente. Mas não ilegal. Marina se levantou com pernas trêmulas. Preciso de ar. Saiu do escritório, ignorando Alexandre chamando seu nome. Lá fora, Marina se encostou no prédio, tentando respirar. Sua vida inteira havia sido manipulada por uma mulher que nunca havia conhecido. Uma mulher que a havia visto como nada mais que um problema a ser resolvido. Alexandre a encontrou ali. Marina, você sabia? Marina perguntou. Qualquer coisa disso? Não, juro para você, não tinha ideia. Se eu soubesse que minha mãe estava fazendo qualquer coisa disso. Suas mãos se fecharam em punhos. Sinto muito por tudo isso. Sua mãe me observou crescer. Sabia onde eu estava, sabia sobre o câncer da minha mãe, sobre nossas dificuldades financeiras. Ela poderia ter ajudado a qualquer momento. Poderia ter te contado a verdade. Mas ao invés disso, ela apenas observou. E então me manipulou para trabalhar para você, para ver o que aconteceria. Ela queria ver se descobriríamos, Alexandre disse baixinho.
se descobriríamos a verdade por conta própria. Quase não descobrimos, quase. Marina não conseguiu terminar a frase. Ficaram em silêncio por um longo momento. O que você vai fazer? Alexandre finalmente perguntou. Sobre o truste? Não sei. 500 milhões de reais poderia mudar a vida da minha mãe, poderia salvá-la, poderia dar a ela todo o tratamento disponível, mas significaria me afastar de você, de qualquer relacionamento que possamos ter. Aceite o dinheiro. Marina olhou para ele surpresa. Aceite, Alexandre repetiu. Sua mãe precisa dele. E honestamente, Marina, que tipo de relacionamento podemos ter depois de tudo o que aconteceu? Toda vez que olhamos um para o outro, vamos lembrar do que sentimos, do que quase aconteceu. Então é isso? Simplesmente nos afastamos e fingimos que nada disso aconteceu? O que mais podemos fazer? Marina não tinha uma resposta. Na semana seguinte, Marina se encontrou com Margarete Souza sozinha. Assinou papéis renunciando seus direitos ao nome Monteiro e qualquer direito à herança pessoal de Alexandre. Em troca, o truste de 500 milhões de reais foi transferido para seu nome. Com esse dinheiro, Marina conseguiu para sua mãe os melhores cuidados médicos disponíveis, tratamentos experimentais, os melhores médicos. Em poucos meses, o câncer de Lívia entrou em remissão. Marina também começou a fundação que havia sonhado, ajudando famílias a lidar com dívidas médicas. Mergulhou no trabalho, tentando preencher o vazio dentro dela. Nunca voltou ao Grupo Monteiro. Vitória e Lucas nunca reconheceram publicamente sua existência. Pelo que o mundo sabia, Alexandre Monteiro tinha 2 filhos e Marina Silva era apenas mais uma filantropa anônima. Mas às vezes, tarde da noite, Marina via o rosto de Alexandre nas notícias ou em uma revista, e seu coração doía com uma tristeza complicada que não conseguia nomear. Haviam sido roubados. Roubados de um relacionamento pai-filha por um segredo. Roubados de uma chance de se conhecerem como família por circunstâncias além de seu controle. E pior de tudo, roubados da habilidade de superar o que haviam sentido um pelo outro. Porque você não podia dessentir amor, não podia desconhecer alguém, não podia desfazer a memória de um toque, um beijo, uma confissão sussurrada no escuro. Marina estava diante da entrada do Centro de Pesquisa Médica Monteiro, uma instalação de ponta que ela havia financiado através de sua fundação. Estava sendo dedicado hoje e haviam pedido que dissesse algumas palavras. Não via Alexandre há 3 anos. Havia cuidadosamente evitado quaisquer eventos ou lugares onde pudessem se cruzar. Mas ele estaria aqui hoje. Vitória havia deixado isso claro em seu e-mail tenso. Como se convocado por seus pensamentos, um carro familiar parou. Alexandre emergiu, parecendo mais velho. Mais grisalho em seu cabelo. Linhas ao redor dos olhos que não estavam lá antes. Seus olhos se encontraram através do estacionamento. Por um momento, nenhum se moveu. Então Alexandre caminhou em direção a ela lentamente, cuidadosamente, como se aproximando de algo frágil. Marina, Alexandre, você está bem. Você também. A conversa educada parecia absurda dada a história deles, mas o que mais havia para dizer? Soube sobre a recuperação de sua mãe, Alexandre disse. Estou feliz. O dinheiro ajudou, então obrigada. Ou agradeça sua mãe, suponho. Ela se foi agora, faleceu há 6 meses. Sinto muito. Não sinta. Ela era uma mulher difícil que fez coisas terríveis. Alexandre hesitou. Ela deixou algo para você. Tenho querido enviar, mas não tinha certeza. O que é? Uma carta. Uma que ela escreveu antes da demência tomar conta completamente. Não li. Achei que você deveria ter a escolha. Marina não tinha certeza se queria ler qualquer coisa de Regina Monteiro, mas a curiosidade mórbida venceu. Tudo bem. Alexandre alcançou dentro de seu paletó e puxou um envelope. Seus dedos se tocaram enquanto ele o entregava a ela, e Marina sentiu aquela familiar centelha de conexão. Algumas coisas nunca mudavam. Devo ir, Alexandre disse.
Vitória e Lucas estão esperando. Mas, Marina, penso em você, mais do que deveria. E queria que soubesse que, apesar de tudo, apesar de toda a dor e complicações, sou grato por ter te conhecido, mesmo que não pudesse ser do jeito que eu queria. Também penso em você, Marina admitiu baixinho. Ficaram ali por mais um momento, duas pessoas conectadas por biologia e tragédia, amor e perda. Então Alexandre se afastou e Marina abriu a carta. Querida Marina, se você está lendo isso, provavelmente estou morta. Bom, não mereço viver com o que fiz. Observei você sua vida inteira. Observei você crescer de uma criança inteligente para uma mulher notável. E todos os dias fui lembrada de minha própria crueldade. Mantive você longe de seu pai porque estava com medo. Com medo de que ele te amasse mais do que amou meus filhos. Com medo de que você, de alguma forma, manchasse o legado Monteiro que trabalhei tão duro para construir. Eu estava errada. Sobretudo, você é mais Monteiro do que Vitória ou Lucas poderiam ser. Você tem a inteligência de seu pai, sua determinação, sua bússola moral inabalável. E você tem a força de sua mãe, sua compaixão, sua habilidade de amar, apesar de toda razão para não fazê-lo. O truste que deixei para você foi minha tentativa de expiação. Mas dinheiro não pode desfazer o que fiz. Não pode te devolver o pai que deveria ter conhecido. Não pode apagar a dor que causei a você e Alexandre. Manipulei seu encontro. Queria ver se o destino os reuniria. Se de alguma forma, apesar de todos os meus esforços para mantê-los separados, vocês se encontrariam de qualquer jeito. Vocês se encontraram, mas não do jeito que eu esperava. Não de nenhuma maneira que pudesse levar à felicidade. Essa é minha crueldade final, suponho. Reuni vocês de uma forma que garantiu que nunca pudessem realmente estar juntos. Sinto muito, por tudo. Embora eu saiba que essas palavras não significam nada agora. Seja melhor que eu, Marina. Seja melhor que toda a família Monteiro. Acho que você já é. Regina Monteiro. Marina dobrou a carta com mãos trêmulas. Mesmo na morte, Regina Monteiro havia conseguido feri-la. Ela sabia. Ela sabia o que aconteceria quando empurrou Marina para o caminho de Alexandre. Ela esperava que descobrissem a verdade antes que fosse tarde demais? Ou esperava que não descobrissem? Marina nunca saberia. Respirou fundo e entrou no prédio. Havia trabalho a fazer, vidas a salvar. Um legado a construir que não tinha nada a ver com o nome Monteiro. E se às vezes, nos momentos quietos, pensava sobre o que poderia ter sido? Bem, esse era seu fardo para carregar. Algumas histórias de amor não tinham finais felizes. Algumas mal chegavam a ser histórias de amor, mas ainda importavam, ainda deixavam sua marca, e talvez, apenas talvez, isso tinha que ser suficiente.